Fala, Liantos! Bora cicatrizar. Esta aula a gente separou para falar sobre o pé diabético ou pé de risco e até mesmo as ulcerações de membros inferiores. Na literatura, hoje a gente consegue encontrar todas essas nomenclaturas quando a gente pensa numa pessoa que tem diabetes e que desenvolveu uma ferida. No decorrer da aula, a gente vai falando por etapas até que a gente chegue propriamente na ferida, certo? E para começar, que você entenda o contexto, né? A diabetes hoje é uma doença que atinge milhares de pessoas no mundo inteiro. E é uma doença crônica e que vai acontecendo hoje no corpo dessa pessoa. Né? Começa a acontecer várias complicações e que leva, né, que pode levar até a morte dessa pessoa. Então, a forma com que o corpo começa a processar essa glicose é isso que acontece, que chega o diagnóstico, né, da diabetes. Então, a gente tem a diabetes tipo 1, que é uma condição autoimune, que o corpo não produz insulina suficiente, e a gente tem a diabetes tipo 2, que é caracterizado mais pela resistência à insulina ou pela produção insuficiente dessa insulina. Então, o paciente começa a ter a necessidade de começar tratamento, de tomar medicamentos, tomar insulina. E quando essa questão ela não é resolvida de imediato, essas complicações começam a acontecer, né, de forma muito rápida. O paciente diabético, ele consegue viver anos, né, tendo vida normal, porém com algumas restrições, né, com algumas limitações, fazendo o tratamento correto. Então, quando a pessoa realmente não liga para o tratamento, essas complicações elas chegam mais rapidamente. E aí as complicações que podem ser, né? Elas podem ser complicações agudas e complicações crônicas. As agudas mais comuns é a hipoglicemia, a hiperglicemia e a cetoacidose. E aí, quando a gente fala de hipoglicemia, é quando tem o baixo nível, né, de açúcar no sangue. Já a hiperglicemia é quando se tem um número elevado. E a cetoacidose, que é a parte mais grave, né? É uma complicação mais grave dessas agudas, que pode levar até a morte. É quando a gente tem cetonas demais no sangue. E aí as complicações crônicas, a gente trouxe para vocês as quatro principais, tá? As doenças cardíacas, a neuropatia, a nefropatia, que é quando o paciente ele sofre de problema renal, né, e pode chegar até a precisar fazer hemodiálise. A retinopatia, que já é um problema de visão, que pode ter descolamento da retina e até mesmo a perda visual. E a neuropatia diabética, que é quando o paciente ele começa a perder sensibilidade e até ter formigamentos nos pés. E aí a gente traz para vocês os tipos de neuropatias, tá? A neuropatia motora, que é quando o paciente ele começa a ter claudicação, deformidades, né, no pé, como o pé de Charcot é um exemplo. A neuropatia autonômica, que é quando o paciente começa a ter muito ressecamento, né, nos membros inferiores e começam a ter rachaduras mais grossas, mais profundas, né, até chegar até uma lesão. É muito comum em pacientes já obesos, né, ou pacientes que teve bebê e acabou desenvolvendo diabetes e prolongando até pela questão do peso em si, mas principalmente por esse ressecamento. É muito conhecido que pacientes diabéticos ele tem anidrose, né, que é a falta do suor, a perda do suor. Então faz com que esse ressecamento ele venha a aumentar. E a neuropatia sensitiva, que é a perda da sensibilidade, que inclusive, né, nós enfermeiros de atenção básica, técnicos de enfermagem que vê a necessidade de se fazer teste de sensibilidade, que a gente usa bastante aqueles monofilamentos que vêm pelo SUS, o diapasão, que é também uma forma da gente discutir sobre essa falta de sensibilidade, não só para diabetes, né, ao pé diabético, pé de risco, mas também para pacientes transgênicos. E aí a gente fala sobre o gerenciamento de prevenção ou complicações, né? Nós como profissionais de saúde, o que é que a gente precisa fazer? O que é que a gente precisa estar falando e reforçando para esses pacientes que sofrem com diabetes, né? Ter o controle correto da glicemia, monitorar regularmente
essa glicemia, porque tem paciente que por muitas vezes banaliza o próprio tratamento, acha que aquilo não vai funcionar, ou come de qualquer jeito, ou não toma água. Então, é um gerenciamento de enfermagem que a gente precisa ter de forma mais efetiva, inclusive faz parte da SAI, né, da sistematização de enfermagem. E o estilo de vida desse paciente, né? Se ele está tendo exercício físico, se ele está tomando conta da sua própria vida, para que venha ter a compensação dessa glicose, para que não venha ter as complicações já citadas. Então, dentro desse contexto, né, o pé diabético, pé de risco, aquele pé que está com risco, né, de alguma doença, o risco de uma amputação, por exemplo, as últimas diretrizes e consenso, né, eles trazem essa questão do pé de risco, né, que é uma pessoa que tem um grave risco ali de perda do membro, né, um grave risco de uma complicação maior ali local, sistêmica, enfim. Então, é muito comum, né, o paciente diabético hoje desenvolver uma ferida por muitas questões, muitas vezes por falta desse estilo de vida saudável, né, como o Bia falou, pela falta de controle glicêmico, muitas vezes, principalmente quando a gente pensa em idosos, quando a gente pensa em pessoas que têm uma informação, não tem tanta informação, na verdade. E aí, sou diabético, aí tá tomando uma medicação e passa a vida toda com aquela medicação e não faz ideia de que não está regulando, né? De que a diabetes ela está descompensada. Então, o paciente diabético, ele precisa ter uma rotina, né? Tanto de monitoramento como de ir a médico, né? De ir para o médico vascular, de ir para o médico cardiologista, e muitas vezes o pessoal se concentra ali no clínico geral, aí eu vou daqui a um ano eu vou lá de novo, que é o grande potencial de desenvolver as feridas hoje.